Correu o mundo a excomunhão dos médicos, da família e de integrantes de ONGs envolvidas no aborto de gêmeos, feito legalmente numa menina de 9 anos, vítima de estupro. Apesar da anestesia geral que precisou tomar, a menina se recuperou bem, mas ainda não recebeu alta. O diretor da maternidade pública, onde foi feita a interrupção da gravidez, voltou a defender a necessidade do procedimento. Segundo ele, a menina, que tem apenas 33 quilos e 1,36 m de altura, não tem ainda o aparelho reprodutor totalmente formado. A gravidez de gêmeos com 2 ou mais fetos, ela já é considerada de alto risco, né, por inúmeros fatores. Imagine você ter uma gravidez levada adiante em uma criança com 9 anos. Se a gravidez continuasse, o dano seria pior, o risco existiria também até de morte, ou até uma sequela definitiva não poder mais engravidar. Quando deixar o hospital, a criança vai permanecer no Recife. Por orientação do Ministério Público de Pernambuco, por enquanto, ela e a mãe não devem voltar para a cidade de Alagoinha, onde moram. Serão levadas para um abrigo, onde vão ficar sob proteção. Ontem, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, condenou a interrupção da gravidez e disse que todos os envolvidos no procedimento, com exceção da menina, estão excomungados. A lei de Deus está acima de qualquer lei humana. Então, quando uma lei humana, quer dizer, uma lei promulgada pelos legisladores humanos, é contrária à lei de Deus, esta lei humana não tem nenhum valor. Os médicos decidiram que a saúde da criança era mais importante e seguiram o que determina a lei dos homens. Tem 2 indicações legais no abortamento previsto em lei, que é o estupro e risco de vida, está incluído nos 2. E como médico a gente não pode deixar que o menino de 9 anos seja submetido a sofrimento até pagar com a própria vida. A reação do arcebispo foi imediata. Assim que soube que o aborto havia sido consumado, Dom José Cardoso Sobrinho disse que a Igreja Católica considera que houve um crime e um ato inaceitável para a doutrina e decidiu: todas as pessoas que participaram do aborto, com exceção da criança, estão excomungadas da Igreja. Para incorrer nessa penalidade eclesiástica é preciso ser de maioridade. A igreja então é muito benévola, quer dizer, sobretudo com as pessoas de menor. Agora, os adultos, quem aprovou, quem realizou este aborto, incorreu na excomunhão. Essas pessoas serão comunicadas que foram excomungadas? Não, a igreja não costuma fazer isto. Agora a gente espera que esta pessoa, em momento de reflexão, não espere a hora da morte para se arrepender. O diretor da maternidade, que está entre os excomungados, comentou a decisão do arcebispo. Nós apenas temos a dizer que continuaremos a atender as mulheres vítimas de violência sexual e garantir-lhes o direito por lei de serem adequadamente assistidas, inclusive na realização do abortamento previsto em lei, caso seja necessário. A educadora que comandou uma mobilização para que o aborto fosse autorizado pela Justiça disse que tem formação católica e que a excomunhão não muda sua relação com a igreja. Tenho toda a tranquilidade de tudo que foi feito, acho que agimos de uma forma correta, justa, buscando levar esse caso à melhor solução possível e que trouxesse maior amparo e respaldo a essa mulher e a sua filha. A decisão do arcebispo teve repercussão mundial. No site da rede britânica BBC, a notícia foi a mais lida durante a quinta-feira. A rede Fox News noticiou a excomunhão, citando a entrevista do arcebispo à TV Globo e lembrando dos casos em que o aborto é permitido no Brasil. O espanhol El País ressaltou que no Brasil os assuntos de Estado não costumam se misturar com os da igreja. Em sua página, o New York Times citou que o aborto legal foi realizado a despeito da oposição da igreja. A decisão do bispo católico foi noticiada até no Karachi News do Paquistão, país de maioria muçulmana. Aqui no Brasil, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, considerou radical e inadequada a posição do arcebispo. Ao defender levar a gravidez até o fim, estaria se colocando em risco a vida dessa menina, que é uma menina. Eu fiquei impactado pelos 2 eventos, a agressão contra a menina e a posição desse bispo, que realmente é lamentável. Em nova entrevista ao Jornal da Globo, Dom José disse que a excomunhão não depende da vontade dele. Segundo a visão do arcebispo, as pessoas envolvidas no aborto estariam automaticamente sujeitas à punição da igreja. Não se pode dizer, como infelizmente estão repetindo por aí, que Dom José, o arcebispo de Recife, excomungou. Quem comete aborto incorre
automaticamente em excomunhão. O arcebispo disse que não se arrepende de ter anunciado a punição. Eu me arrependeria se não tivesse feito isto, entendeu? Seria um pecado de omissão. O padrasto da criança está preso em Pesqueira, no agreste de Pernambuco. Jailson José da Silva, de 23 anos, foi indiciado por estupro qualificado. A menina de 9 anos, que foi estuprada pelo padrasto e teve a gravidez interrompida, recebeu alta do hospital. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, reafirmou que os médicos que fizeram o procedimento estão excomungados. Mas um dos integrantes da equipe médica disse que vai continuar frequentando a igreja. Católico praticante, este médico da equipe que fez o aborto disse que não se importa com a excomunhão. Quem é excomungado fica proibido de receber os sacramentos da igreja, como comunhão, crisma, casamento e batismo. O fato de ter sido excomungado não vai me impedir de ir à missa, de rezar, de conversar a Deus e pedir que Ele continue sempre nos protegendo, nos dando luz, a mim e todas as pessoas que compõem a equipe no atendimento a esses casos. Médicos de todo o Nordeste que estão reunidos em Fortaleza divulgaram um documento de apoio à conduta da equipe do Recife. Para eles, a atitude do arcebispo lembra os tempos da Inquisição. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou hoje uma nota em que reforça as críticas feitas ao aborto da menina. O arcebispo de Olinda e Recife voltou a denunciar a atitude dos envolvidos na interrupção da gravidez e chegou a comparar o aborto ao Holocausto, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista. Para 6 milhões de judeus que foram assassinados, eliminados, a humanidade inteira está sendo solidária. Agora, acontece um holocausto silencioso no mundo inteiro. Conforme as notícias publicadas, são cada ano 50 milhões de abortos no mundo. No Brasil, 1 milhão, mais de 1 milhão. Então, nós cristãos e católicos não podemos ficar de braços cruzados. O arcebispo disse também porque o padrasto que estuprou a menina não foi excomungado. Ele cometeu um crime enorme, mas não está incluído na excomunhão, porque existem tantos outros pecados graves. Esse padrasto, né, que é o primeiro responsável, né, que estuprou a menina, é claro, cometeu um pecado gravíssimo. Agora, mais grave do que isso, sabe o que é? Aborto. Eliminar uma vida inocente. Em Vitória, onde participou do lançamento de um programa de prevenção à violência, o presidente Lula manifestou apoio à decisão dos médicos. A medicina está mais correta do que a igreja e a medicina fez o que tinha que ser feito. Salvar a vida de uma menina de 9 anos. Porque não salva, porque agora o trabalho psicológico que vai ter que ser feito em cima dessa menina para recuperar a cabeça dela, possivelmente leve décadas para que essa menina volte à normalidade. O Vaticano saiu em defesa do arcebispo de Olinda e Recife. Em entrevista ao jornal Corriere della Sera, o diretor do Pontifício Conselho para a Família, padre Gianfrancesco Greco, disse que a igreja não pode trair os princípios de defender a vida desde a concepção, mesmo diante de um drama humano tão forte. Na Espanha, um dos países com o maior número de católicos do mundo, o governo apresentou um projeto de lei que amplia o direito ao aborto. Pela proposta, a gestante poderá fazer o aborto consensual até a 14ª semana de gravidez. No caso de risco para a saúde da mãe ou má formação do feto, o prazo aumenta para 22 semanas. Mesmo se os prazos forem desrespeitados, a gestante não estará sujeita à prisão. Outro ponto importante da reforma é a permissão para que maiores de 16 anos façam aborto sem o consentimento dos pais. A ministra da Igualdade alega que as adolescentes já têm idade para casar, ter relações sexuais e por isso podem decidir sobre a hora de ter filhos. Pode casar-se, pode manter relações sexuais, pode ter hijos.